Olá, meus amores, bom dia. Bom, na nossa aula hoje de ciências, não sei se dá para vocês escutarem aí o barulho da chuva, mas devido a essa chuva, a nossa conexão caiu. E aí estou gravando aqui o vídeo da aula de ciências, né, explicativo. No meio da aula caiu a conexão, interrompeu a nossa aula. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de ciências e na explicação. Nós estamos estudando nesse conteúdo de ciências, no quarto capítulo de ciências, vamos aprender um pouco sobre o sistema digestório. Como é que funciona esse sistema digestório? Nós sabemos que o nosso corpo humano é uma máquina perfeita, né? Ela é incomparável a qualquer outra máquina que o ser humano possa construir. A gente sabe que a máquina construída por o ser humano, ela precisa de manutenção, né? Ela precisa de alguns reparos para que ela funcione. E o nosso corpo humano, ele faz isso automaticamente. Mas para que o nosso corpo humano venha funcionar de uma forma perfeita, nós precisamos cuidar e saber, né, que nutrientes colocar dentro dessa nossa máquina, dentro desse nosso corpo. E é isso que nós vamos estudar nessa unidade, sobre a nutrição humana e o sistema digestório. O que é importante, né, nós nos alimentarmos bem, colocarmos os nutrientes para que esse aparelho digestório funcione de forma perfeita. A mastigação dos alimentos, isso é muito importante. Nós alimentarmos e mastigarmos bem os alimentos, porque o nosso estômago, ele não tem dente. Então, a gente precisa triturar esses alimentos e mastigar bastante, para quando chegar lá no nosso estômago, no aparelho digestório, ele não force tanto, né? E não tenha não faça tanto esforço assim. E é isso que nós iremos aprender aqui, né, nessa nossa aula de ciências, tá bom? Nesse nosso conteúdo. E no capítulo 125, que foi na nossa aula de sexta-feira, na nossa aula anterior, eu coloquei um videozinho explicando um pouco sobre o aparelho digestório, né? E também eu deixei algumas atividades para que vocês realizassem. Então, lá no Eclass, nós estávamos fazendo essa correção das atividades, eu estava explicando, só que o sistema caiu devido à chuva muito forte, caiu a conexão. Pois bem, na página 125, tem uma figura, vocês podem estar abrindo aí o livro de vocês, tá? No livro de ciências, a página 125, tem uma figura de uma garotinha tocando um violino, certo? E aí eu estava falando para eles que quais as partes do corpo entram em ação quando uma pessoa toca um instrumento, quando ela toca um instrumento musical. Quais são essas partes do corpo que entram em ação? E aí a gente tem aí os órgãos externos e os órgãos internos, os órgãos internos que entram em ação. Nesse momento, quais são os órgãos externos que entram em ação? Ora, temos aí o que? Ela precisa utilizar aí na imagem as mãos, os braços, as mãos, os dedos, não é verdade? Os olhos e os ouvidos. É preciso que ela ouça, né, as notas musicais. Esses são os órgãos externos que ela utiliza para fazer essa ação, para tocar esse instrumento. E agora os órgãos internos, quais são que é usado? Ora, ela utiliza o coração, os pulmões, né, o cérebro, não é verdade? E os músculos e os nervos. Lá para frente nós vamos aprender um pouquinho as funções disso aí, dos músculos e dos nervos, os movimentos que nós fazemos, os movimentos voluntários e involuntários que são responsáveis
pelos músculos e pelos nervos. Isso aí também é um conteúdo que nós vamos estudar mais lá para frente em ciências, tá certo? Mas é preciso ela utilizar esses órgãos aí, são utilizados quando uma pessoa toca algum instrumento. Não necessariamente só um violino, qualquer um instrumento, ela vai precisar utilizar esses órgãos, beleza? E aí a alternativa B que nós falamos lá, que eu coloquei assim: você conhece alguma máquina ou um robô que consiga fazer isso? Hein? A gente estávamos comentando lá na aula, que até pode existir. Hoje em dia a tecnologia avançou muito, tem robôs que até cozinha, né? Mas eles podem fazer diversas ações, mas eles precisam ser mecanicamente, eles fazem mecanicamente. O robô, ele não tem coração, né? O robô, ele não tem pulmão, o robô, ele não respira, então ele faz isso mecanicamente. O robô, ele não tem músculos, não tem nervos, né? Então tudo é mecânico, ok? E nós temos tudo perfeitamente, certo? E algumas ações, alguns movimentos que nós praticamos, eles são voluntários e outros involuntários. Como eu falei, esse é um conteúdo para uma outra aula, ok? E o que isso nos revela acerca da maravilhosa máquina que é o corpo humano? Essa pergunta aí é da alternativa C da página 125. E aí eu respondo para você. O corpo humano, ele é incomparável, ou seja, ele é superior a qualquer máquina, tá certo? A qualquer equipamento realizado pelo ser humano. O nosso corpo humano, ele é superior a qualquer robô, a qualquer máquina realizada pelo ser humano, ok? Então, agora vamos para a nutrição, né? A nutrição do nosso corpo. Na página 126, nós vamos ver aqui, na página 126 e 127, algumas origens de alimentos, alguns tipos de alimentos, ok? Nós precisamos receber os alimentos de origem vegetal, né? Alguns alimentos que nós recebemos são de origem animal e outros alimentos de origem mineral. Tem pessoas hoje em dia que, por qualidade de vida, optam a não utilizar alimentos de origem animal, tá? Mas cada um tem as suas funções para que essa nossa máquina aqui, o corpo humano, venha a funcionar perfeitamente, ok? E a gente sabe que os alimentos, eles nos fornecem energia para que o nosso organismo funcione corretamente. E essas substâncias nutritivas que os compõem, eles possibilitam o desenvolvimento adequado do nosso corpo, tá? Então, quando nós nos nutrimos bem, nós crescemos fortes e saudáveis, tá certo? Então, para isso, é preciso que nós nos alimentemos bem, tá certo? E aqui na página 127, a gente viu aqui, tem alguns exemplos aí, na página 127, de alguns alimentos de origem vegetal, alguns alimentos de origem animal e alguns alimentos de origem mineral. Quais são os alimentos de origem vegetal? São aqueles que provêm de plantas, folhas, frutos, sementes e raízes. E os seus derivados, a famosa saladinha, né? As farinhas, os pães, os sucos e etc. Isso aí vem de origem vegetal e de origem animal. São as carnes, os ovos, o leite e os seus derivados, como a coalhada, o iogurte, a manteiga, o queijo e etc.
tá certo? O presunto e tal. E todos são de origens animais. Ok? E os alimentos de origem mineral. Ora, nas frutas e nos legumes que nós comemos, existem substâncias muito importantes para o corpo humano, que são os minerais que estruturam os ossos e regulam o organismo. Os alimentos, eles também contêm água, que, como sabemos, é fundamental para que o organismo funcione bem. Além de ingerirmos água por meio dos alimentos que nós consumimos, nós podemos bebê-la pura e fresca. E também nós sabemos que a gente precisa ingerir pelo menos 2 litros, no mínimo, 2 litros de água diária, né? Para que o nosso organismo venha a funcionar bem. Às vezes tem pessoas que têm problemas intestinais, e esses problemas geralmente ocorrem por falta de alimentação que contenha muitas fibras. Então, quando a gente se alimenta de fibras, nós precisamos beber bastante água para que essas fibras façam uma vassourinha no nosso intestino e elimine todos os bolos fecais, certo? Para que não venha a ter problemas aí no futuro, evitar os gases, as dores estomacais e etc. Então, gente, é isso. Os produtos derivados, eles são feitos a partir das transformações de outros materiais, tá? Então, nós sabemos que derivados é o que vem, né, que sofrem transformações de outros materiais, como, por exemplo, o derivado do leite. Nós temos o iogurte, temos o queijo, né? E entre outros, temos a coalhada, o requeijão. Então, tudo isso, a manteiga, tudo isso são derivados do leite, ok? Então, derivados são feitos a partir de outros materiais. E aí, na questão 3 aqui da página 127, tem os espaços aqui indicados para que você mencione a origem desses alimentos aqui. Quais são os alimentos que são animal e quais são os alimentos que são minerais. Então, você vai escrever aí qual é o alimento animal e qual é o alimento que é mineral, tá certo? Qual é o alimento que é vegetal e qual é e assim por diante. Você vai escrevendo embaixo da figura, ok? Tá certo? Beleza? E os alimentos de origem mineral, tá? Nós temos aqui, como eu falei, os sais minerais são importantes, eles que estruturam os nossos ossos e regulam o nosso organismo. Os alimentos também contêm a água, ela contém sais minerais, por isso que ela é importante para que a gente beba a água. E além de ingerirmos a água por meio dos alimentos que nós consumimos, é preciso que a gente beba a água pura, como eu acabei de falar, né? Então, a água, ele é um alimento de origem mineral, ok? Então, através dessas explicações, vocês irão responder essas atividades. Vocês vão escrever aqui na questão número 3 o que é alimento de origem animal, mineral e vegetal. Ok? Beleza? Até aí? Então, os nutrientes dos alimentos, isso que nós veremos aqui na página 128, tá certo? Os nutrientes desses alimentos, quais são? Bom, a batata, nós sabemos que as substâncias, né, nutritivas desses alimentos aqui da batata são carboidratos. Então, da batata também tem o macarrão, né, e o mel, exatamente. Tudo isso são carboidratos. Eles fornecem energia ao nosso organismo, que podem ser encontrados, por exemplo, em alimentos como o açúcar, o arroz, a batata, o macarrão, o mel.
além de doces, massas, pães e em geral. Então, os carboidratos, eles são encontrados nesses alimentos, ok? E as proteínas? As proteínas, nós encontramos as proteínas, eu vou dar alguns exemplos de proteínas, como grão de bico, nozes e castanhas, tá? Leites e derivados são proteínas, né? Elas são utilizadas na construção do nosso corpo. As proteínas, elas podem ser comparadas a tijolos, isso mesmo. Músculos, ossos, cabelos, unhas e até o sangue são construídos principalmente dessas substâncias. Então, é preciso nós ingerirmos, tá, uma porção de proteínas diária, tá certo? No nosso organismo, para que ele tenha um bom funcionamento. E aí, as crianças e os adolescentes que estão em fase de crescimento, eles devem ingerir alimentos ricos em proteínas como grãos, feijão, tá? Grãos de bico, soja e etc. Nozes, castanhas, ovos, leites e seus derivados. Além de alguns tipos de carne, para aqueles que comem carne de origem animal. Para quem não come carne de origem animal, é importante substituir essas proteínas, tá, da carne de origem animal por proteínas, no caso, de origem vegetal, certo? Como a gente deu alguns exemplos de grãos aqui, nozes e castanhas, tá certo? Então, é preciso fazer essa substituição. Então, diariamente, nós precisamos ingerir aí as proteínas. E as vitaminas e sais minerais, tá, contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo, auxiliando inclusive na prevenção de diversas doenças. Elas podem ser encontradas em frutas, hortaliças e legumes, tá certo? E essas vitaminas e sais minerais entre frutas e hortaliças e legumes, como eu falei para vocês, também elas ajudam no bom funcionamento do nosso intestino, tá? Algumas frutas e legumes, elas são ricas em fibras e isso ajuda no bom funcionamento do nosso intestino, ok? E os lipídios são formados por óleos e gorduras, como por exemplo a fritura, a manteiga, a margarina, que também são uma fonte de energia para o organismo e facilitam a absorção dos alimentos, né? A absorção das vitaminas. Entretanto, devemos evitar o consumo excessivo desse alimento, a fim de evitar os danos à saúde, como por exemplo, a obesidade, né, a diabetes, o colesterol, né? E que o colesterol nós sabemos que é a gordura no sangue. Então, são alimentos que precisam ser usados moderadamente, né? Precisa ser evitados, porque tudo em excesso causa um dano à nossa saúde, ok? Na página 129, vamos fazer aqui um clique de um resumo sobre esses nutrientes, as substâncias presentes nos alimentos, que são os carboidratos, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e os lipídios, muito importantes, eles são muito importantes para a nossa saúde. Por isso, são chamados de nutrientes, ok? Então, não esqueçam que os nutrientes são carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais, ok? Isso que nós chamamos de nutrientes, porque são fundamentais e são importantes para o nosso corpo, para a nutrição do nosso corpo. E aí, aqui nós temos uma imagem, na página 129, de uma figura aqui de um prato, de uma refeição, tá? E aqui tem alguns alimentos que contêm os seguintes nutrientes, como carboidrato e proteínas. O que eu quero que você faça? Você vai separar, escrever no quadradinho dos carboidratos quais são os alimentos que são carboidratos. E no quadradinho das proteínas, quais são os alimentos que são proteínas?
Ok? Diante do que nós já estudamos até aqui, do que a tia já explicou até aqui para vocês, quais são os carboidratos, quais são as proteínas, agora é hora de nós praticarmos, tá bom? E fazer essa separação aí, esse cardápio, tá? Aqui está um prato, uma refeição, né, de um almoço, e aqui nós temos frutas, temos sucos, temos o almoço, né, contendo aí carboidratos, proteínas, e temos uma sobremesa também. E aí eu quero que você faça essa separação. Quais são os lipídios que tem aí também nesses alimentos e quais são as vitaminas e sais minerais que contém nesses alimentos. Então você faz a separação de cada um e escreva aqui, tá bom? Dentro de cada item você escreve o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio e o que é os sais minerais, as vitaminas e sais minerais que contém dentro dessa refeição aqui apresentada nessa foto, tá? Alternativa B, você vai responder o seguinte: algum desses alimentos podem conter mais de 2 nutrientes. Escolha 2 alimentos e mencione os principais nutrientes encontrados neles. Tá certo? Você vai escolher 2, tá? 2 nutrientes aqui desses alimentos e mencionar aqui os principais nutrientes encontrados neles, ok? E a alternativa C, quais alterações você faria nessa refeição para torná-la mais saudável? Você vai fazer suas alterações aqui, a sua resposta pessoal. Na próxima aula de ciências, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Quais foram essas alterações que vocês fizeram nesse cardápio, nesse prato, para que a alimentação de vocês tornassem mais natural, ok? E por que, na questão número 5, porque a alimentação de crianças e adolescentes deve ser rica em carboidratos e proteínas. Eu falei isso lá no início da explicação da aula, aqui no livro de vocês também tem. E aí eu quero que vocês escrevam por que é importante na alimentação de crianças e adolescentes, ela tem que ser rica em carboidratos e proteínas, tá bom? Então, uma boa atividade para vocês, uma boa tarde, né? Já para vocês, né? Porque já estamos encerrando a nossa manhã de aula e tenham um bom almoço, procure os alimentos mais saudáveis possíveis para se alimentar e até a próxima aula, tá bom? Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau.